Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje você vai conferir conosco. O médico da Rede Mater Dei de Saúde, Dr. Eduardo Leite Praça, conversa conosco sobre alergia. A gente tem também a presença da médica homeopata, doutora Elizabeth Costa da Silva, que traz para a conversa no programa alguns conhecimentos sobre a homeopatia no tratamento das alergias. E a gente foi às ruas para saber como as pessoas convivem com a alergia de todo dia. E ainda tem, claro, o quadro Mito ou Verdade, para desmistificar o universo do tratamento de quadros alérgicos. As alergias podem aparecer logo no nascimento. Alguns quadros, no entanto, só aparecem mais tarde, podem aparecer na vida adulta. A verdade é que esse universo da alergia é um universo amplo e muitas vezes o diagnóstico é também muito difícil. As alergias têm milhares de gatilhos possíveis e milhares de tratamentos também. Existe muita confusão entre o que é alergia e o que é intolerância com relação a certos alimentos. E é para falar sobre isso, sobre esse assunto tão importante, que está aqui no estúdio conosco, o médico da Rede Mater Dei de Saúde, doutor Eduardo Leite Praça. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Alegria ter o senhor aqui para falar desse tema tão importante. Vamos começar a falar sobre a alergia. O que é? A gente está falando aqui na abertura. Às vezes a pessoa nasce com alergia, às vezes adquire alergia, às vezes a alergia some ao longo da vida. Bom, então assim, acho que uma maneira fácil da gente tentar resumir o que é alergia seria o sistema imunológico, né, que é o sistema de defesa da pessoa, se comportando de uma maneira inesperada. Alguns estímulos externos, seja alimentos, medicações ou os alérgenos do ar, né, ácaro, pólen, mofo, que teoricamente era para o nosso sistema imunológico entender isso como uma proteína benigna, ele acaba montando uma reação de maneira exagerada, desproporcional e inesperada a alguma proteína externa ao organismo e que acaba tendo, gerando algumas manifestações na pessoa que sofre essa alergia. E isso pode acontecer desde o nascimento ou pode ser adquirido? O senhor falou assim, ácaro, poeira, as pessoas podem adquirir essa alergia por ter muito contato com ácaro e poeira ao longo da vida? Normalmente as crianças elas não nascem alérgicas, né? A alergia normalmente é um processo que se desenvolve, pode acontecer da criança se tornar alérgica ainda nos primeiros dias de vida ou em qualquer momento da vida, mas é um processo que pode acontecer, né, de maneira inesperada. Assim. Existem algumas coisas que aumentam a chance da pessoa se tornar alérgica, então normalmente a história genética é muito significativa, histórico de algum parente que já tem alguma alergia aumenta a chance da próxima criança naquela família ter alergia. E esse mecanismo de como que a alergia ela surge no indivíduo ainda é uma coisa que ainda está sendo muito estudada, que em muitos casos ainda é um mistério. É muito individualizado esse processo, né? E como é que ela se manifesta? O senhor começou falando aí, vou explicar só melhor assim, como é que o organismo reage com determinada forma de defesa que ele precisa se apresentar e isso acaba dando errado. Sim, então a alergia ela se manifesta de formas muito diferentes porque os mecanismos imunológicos envolvidos são muito diferentes. Então ela pode desde da pessoa ela manifestar sintomas na pele, então urticária, que é quando aparecem as placas vermelhas no corpo, ou inchaço em algumas partes do corpo, nos olhos, na boca, nas orelhas. Ela pode manifestar com sintoma respiratório, dificuldade para respirar, ou sintoma nasal. Ela pode se manifestar como sintomas gastrointestinais, a pessoa apresentar diarreia, dor abdominal, vômitos. Então a gama de manifestações ela é muito grande e vai variar de acordo com o mecanismo que está envolvido para cada tipo de alergia. E quando a gente fala de bloqueio de respiração, a gente está falando também de risco de vida, né? Porque a gente fala alergia, só para completar aqui a pergunta, a gente fala alergia de uma coisa, tem alergia ali, mas a gente precisa ter atenção a alguns processos alérgicos. Sim, a maioria das alergias, principalmente as alergias respiratórias, elas não costumam trazer reações que a gente classificaria como ameaçadoras à vida, mas algumas, como as alergias alimentares e as alergias medicamentosas,
podem, em algumas situações, gerar uma reação alérgica mais intensa que a gente chama de anafilaxia, que seria o extremo de uma reação alérgica, a reação mais grave, na qual você tem acometimento de 2 ou mais sistemas do organismo e que pode realmente trazer, uma reação grave que pode, às vezes, levar até a risco de vida, realmente, que precisa ser tratada com urgência. Agora, no caso das crianças, como é que deve ser a condução assim, para a busca de um diagnóstico? Porque é tudo novo para os pais, né? E até para a própria criança também. Uhum. Sim, então a gente tem visto nas últimas décadas um aumento no número de casos de alergia. Então é um problema que tem se tornado cada vez mais comum como queixa de pais em consultórios. E o primeiro passo, o primeiro passo que a família costuma ter contato é normalmente o pediatra que faz o acompanhamento geral, né, o acompanhamento de rotina da criança e que pode, se ele perceber que a criança está manifestando alguma reação sugestiva de alergia, encaminhar essa família para ser então atendida por um especialista, um alergista pediátrico, que vai ser o que vai ser capaz de, né, de acordo com as manifestações da criança, definir quais exames que vão ser necessários. A alergia alimentar, principalmente, é um tipo de alergia que é muito comum, como você falou no início do programa, de haver uma confusão entre o que é alergia e o que é apenas uma intolerância ao alimento. Isso é muito interessante. E é o que acaba sendo o principal fator de ser necessário uma avaliação por especialista para a gente conseguir fazer essa diferenciação da maneira adequada. Vamos falar sobre essa diferença. A intolerância, ela tem níveis, ela pode ser maleável, ela pode ser mais ou menos grave e, tipo, alergia não tem conversa, é alergia e pronto, acabou? Seria mais ou menos isso? Eu acho que um bom exemplo para a gente tentar fazer essa comparação seria a alergia à proteína do leite de vaca, que é uma das alergias alimentares mais comuns, com a intolerância à lactose. Então, essa é a confusão mais comum que a gente vê acontecer, né? Na intolerância à lactose, existe um limite que o indivíduo consegue tolerar do alimento. Ela é causada por uma deficiência na enzima que digere a lactose, mas a pessoa normalmente ela produz, nem que seja uma pequena quantidade dessa enzima, que permite que ela tolere pelo menos alguma quantidade do alimento. Já nos casos de alergia alimentar, né, alergia à proteína do leite de vaca, normalmente não existe essa quantidade. A maioria das pessoas reage com a proteína do leite de vaca, independente da quantidade que a pessoa ingere. Então, às vezes, uma mínima quantidade que a criança alérgica tem contato já pode ser suficiente para desencadear, às vezes, até uma reação grave. Então, essa é uma das diferenças, né? Claro, depois a maneira de conduzir, né, o tratamento também acaba sendo muito diferente, mas é uma confusão que a gente tem visto bastante, né, Muito interessante o que o senhor falou sobre a intolerância à lactose. Então, a intolerância, ela tem níveis e quando a gente fala sobre isso, a gente vê muitos adultos, parece que na pandemia teve muito diagnóstico sobre esse problema, doutor. O senhor pode até confirmar a sua vivência de consultório sobre esse aumento de diagnóstico, porque as pessoas foram vendo ali, ficando mais em casa, que elas tinham durante muitos e muitos anos algum tipo de intolerância a alguns alimentos que era um fato imperceptível pela loucura da vida que a pessoa levava, mas quando tudo para, ela tem que se perceber ali daquela forma. Sim. Uma outra coisa, assim, que a gente hoje em dia fala muito mais e acaba diagnosticando mais esses problemas de alergia e intolerância. Então, então, isso tem o lado positivo de que as próprias pessoas estão começando a prestar mais atenção nos seus hábitos, de às vezes algum desconforto que a pessoa sentia. Trato digestivo. Que ela às vezes não associava a nada específico, de começar às vezes a tentar perceber algum alimento na dieta que pode estar sendo responsável por aquele sintoma. Né? E isso aumentou? O senhor tem essa percepção assim de que está crescendo mais, existe um cuidado maior, ou é um aumento mesmo porque a gente está com a rotina muito desregulada? Eu percebo esse aumento, assim, inclusive por relatos de mães no consultório. Às vezes isso acaba indo por um lado ruim, de às vezes as mães começarem a acreditar que um número muito grande de alimentos está causando algum tipo de reação ruim na criança. Então é comum hoje em dia a gente ter, às vezes, o autodiagnóstico de a criança tem alguma alergia alimentar. Às vezes os pais já chegam no consultório, já passaram por consultas anteriores e chegam falando às vezes que a criança já é alérgica a 4, 5 ou 6 alimentos diferentes. E a gente sabe que, assim, apesar de poder ser possível alergia a múltiplos alimentos, não é o mais comum, né? O mais comum, se tem alergia mesmo, né, a gente vê a um alimento. Então acaba que
Por outro lado, às vezes acaba tendo um aumento excessivo de preocupação que acaba levando, às vezes, as famílias a fazerem algumas dietas muito restritivas na criança, sem, às vezes, conseguir ter chegado a um diagnóstico específico e essas restrições, às vezes, até sem necessidade. Agora, uma pessoa pode passar uma vida inteira com intolerância à lactose e só perceber isso depois de alguns anos, tipo 40 anos depois, ela pode passar esse tempo todo convivendo com a intolerância? Sim, na verdade, não necessariamente convivendo com a intolerância, mas ela é um quadro que pode manifestar em qualquer época da vida. A pessoa ela pode, por exemplo, com maior ou menor intensidade. Pode ter bebês que já têm esse problema desde cedo, ou pessoas que passaram a vida inteira tolerando sem problema algum e começar a desenvolver esse problema na vida adulta. Agora, como é que os pais podem ter segurança na hora de introduzir alimentos que são considerados aqui, ó, entre aspas, polêmicos? Quer dizer, polêmicos quando a gente fala de alergia. Estou falando do mel de abelha, estou falando do camarão e até também, por que não, do próprio leite. Qual é a orientação? Bom, essa é uma parte que tem mudado bastante no estudo da alergia alimentar nos últimos anos, porque até talvez umas 2 décadas atrás, uns 20 anos atrás, a percepção era de que alguns alimentos mais alergênicos, como amendoim, camarão, a família deveria postergar o máximo possível a introdução desse alimento na dieta da criança. E a gente começou a ver com estudos mais recentes que, na verdade, o raciocínio é o contrário. Quanto mais cedo o nosso sistema imunológico tem contato com esses alimentos potencialmente alergênicos, claro que dentro de uma janela imunológica de alguns meses de vida, parece que, na verdade, você tem o benefício de prevenir a ocorrência de alergia. Então, hoje a orientação tem sido, né, claro que essa orientação ela precisa ser feita pelo médico no consultório de maneira individualizada, mas a gente não faz mais orientação de postergar a introdução de alimentos. A gente, né, a partir da idade de introdução alimentar na criança, que normalmente a partir dos 6 meses, a gente não tem feito mais essa orientação de postergar a introdução desses alimentos. E quando é que deve se provar o camarão? Porque com 6 meses de idade, aí, para o bebezinho, né, fica difícil ali, né? Até para tirar a casca do camarão, né, doutor? Sim, a idade ideal para introduzir cada alimento é uma coisa que ainda está em estudo, né? Então, assim, para amendoim, por exemplo, já tem muito estudo nos Estados Unidos mostrando que talvez é entre 4 a 6 meses a melhor janela imunológica. Faltou o amendoim, né? O amendoim, ele não é tanto no Brasil, assim, ele é muito estudado nos Estados Unidos porque é uma alergia muito comum lá, é um pouco menos no Brasil, porque a gente não come tanto quanto eles. Já o camarão ainda não tem, assim, uma idade, qual é a melhor idade, o melhor momento nessa janela imunológica para introduzir, mas não existe mais orientação de só a pessoa, às vezes, só ter contato com o camarão a primeira vez quando já está na adolescência ou na vida adulta. O que pode ser até um risco, né? Um risco grande, né? Porque você acabou aumentando, na verdade, o risco daquela pessoa desenvolver alergia. E os pontos de contato das alergias e o sistema respiratório, eles são preocupantes? Eles merecem uma atenção também? A gente está numa época do ano em que a gente vê um aumento muito grande assim, de piora de sintomas alérgicos das alergias respiratórias, né? Então, de pacientes que têm quadros de rinite alérgica ou de asma, esse período agora do outono e depois o inverno, né? Esse período de tempo mais frio, mais seco, costuma ser uma época do ano que a gente vê uma piora de quem já tem esses sintomas. E que trazem uma carga aí de piora de qualidade de vida muito significativa nesses 6 meses aí do ano. Pelo menos aqui a gente não tem, o senhor estava falando que nos Estados Unidos tem muito mais consumo de amendoim do que aqui e também mais casos de alergia. Aqui a gente não tem aquele quadro preocupante de alergia ao pólen, né, doutor? Sim, uma outra coisa que ajuda aqui um pouco, a gente praticamente não tem, na maior parte do Brasil, alergia a pólen, porque é uma coisa mais característica de países de clima temperado, como Estados Unidos e Europa. Talvez, no máximo, no Rio Grande do Sul, você tenha um pouco mais de presença de pólen. Acaba que, na maior parte do Brasil, o maior causador, o maior gatilho dessas alergias respiratórias acaba sendo o ácaro, que é o que a gente vulgarmente chama de alergia à poeira, né? A poeira de dentro de casa, né? Mas que o correto é a alergia à ácaro. Né? E, doutor, assim como a gente vai adquirindo, às vezes, algum processo de alérgico ao longo da vida, a gente também adquire imunidade a algum tipo de alergia ou intolerância? Para várias formas diferentes de alergia, existe sim a capacidade da pessoa adquirir a tolerância, que a gente chama, né? Então, assim, a perda da alergia a gente chamaria de tolerância. Isso na maioria das vezes, dos alimentos, nas alergias alimentares, a grande maioria das crianças, em algum momento da infância,
perde a maioria das alergias alimentares, com exceção de alguns grupos alimentares. Então, o amendoim, o grupo das castanhas e os frutos do mar são alimentos que são mais difíceis da criança perder essa alergia naturalmente e que acabam se mantendo por mais tempo durante a vida. As alergias respiratórias também são mais difíceis da pessoa desenvolver tolerância. Normalmente, quem é alérgico a ácaro ou pelo de animal costuma ser também um problema que carrega para o resto da vida, a não ser que, né, a gente existe algumas modalidades de tratamento que às vezes a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida, mas é difícil da gente falar que a pessoa, para determinados tipos de alergia, ela perde por completo esse quadro de alergia. E a questão das picadas de inseto, elas também podem desenvolver processos alérgicos? É bem documentado que picadas de abelha e marimbondo podem gerar reações até graves, né? Então, a reação que a gente falou mais cedo de anafilaxia, ela pode acontecer com a picada desses insetos, tá? As abelhas, vespas e marimbondos. Mas o que a gente vê mais comum de queixa em consultório é de picada de pernilongo, de crianças que às vezes fazem uma reação mais intensa com picada de pernilongo, que ao invés de ficar só uma bolinha vermelha ali, acaba fazendo, às vezes, um calombo, uma reação mais intensa. Isso não quer dizer que o pernilongo picou todas as outras marquinhas, né? Porque às vezes tem só um pernilongo, é impossível, será que ele picou tanto? É o processo alérgico. Sim, pode acontecer essa reação, que a gente chama de estrófilo, em que o pernilongo ele não necessariamente picou a criança em todos aqueles locais, né? Às vezes ele picou em um ou dois e acaba havendo uma manifestação em que surge também em outros locais. Apesar que, né, assim, é meio complicado chamar isso de alergia, porque, assim, é um mecanismo imunológico, mas é um tipo de alergia que seria diferente, uma reação imunológica. Doutor, né? Agora, para os adultos, né, essa informação é importante. Por que algumas alergias surgem inesperadamente na vida adulta de algumas pessoas? Mais uma vez, assim, o porquê que a alergia surge na pessoa ainda é um mistério. Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão, porque se a gente soubesse exatamente o que faz os adultos se tornarem alérgicos, ficaria mais fácil da gente tomar medidas para prevenir que isso aconteça, né? Então, isso ainda é motivo de muito estudo, né? A gente sabe que as alergias alimentares, elas são mais comuns em crianças, são um pouco mais difíceis de surgir em adultos, mas em contrapartida a gente vê adulto manifestando muita alergia medicamentosa. São mais comuns em adultos do que em crianças. Então, isso varia, mas assim, o porquê que pode passar a acontecer, né? É difícil da gente ter essa resposta ainda. Mesmo porque ela vale muito dinheiro, né? Pergunta de $1 milhão. Agora, quais são os exames que são mais comuns, mais típicos, frequentes para o diagnóstico das alergias? Na opinião do senhor, esses exames deveriam fazer parte de uma rotina de cuidados médicos de todos nós? Bom, os exames, assim, como qualquer outro exame na medicina, eles são passíveis de erros, né? Então, não são exames que devem ser pedidos de maneira indiscriminada para qualquer um, né? Principalmente na alergia alimentar, a gente sabe que você solicitar um exame de alergia para uma pessoa que nunca teve uma manifestação clínica com algum alimento específico, e o exame vir alterado para aquele alimento, não necessariamente quer dizer que aquela pessoa tem alergia, então ele tem que ser pedido, né, no contexto correto. Mas a gente utiliza muito de testes cutâneos. Esses testes cutâneos são realizados ou no antebraço do indivíduo adolescente ou adulto, ou então nas costas das crianças, e são utilizados para a gente poder detectar se a criança reage a algum antígeno específico dos alérgenos mais comuns. Então, a gente faz esse teste para os alérgenos aéreos mais comuns, né, para ácaro, para pelo de animal, para mofo, e para algum alimento específico que a criança já tenha manifestado reação contra ele. Existem alguns exames de sangue também que ajudam a definir isso, e às vezes na alergia alimentar e na alergia medicamentosa a gente usa também, quando necessário, um teste que a gente chama de teste de provocação oral, no qual, em ambiente hospitalar, a gente expõe a criança ou adulto a doses cada vez maiores do antígeno, que ele é supostamente alérgico, para ver se a pessoa vai realmente, ali na sua frente, desenvolver uma reação a ele ou não, que normalmente é o teste que a gente chama de padrão ouro, né? Mas todos esses testes eles devem ser solicitados quando a criança já está num acompanhamento especializado. Não é prática rotineira de um check-up, não é para isso. Com certeza não. E nem precisa fazer para ver, ninguém tem que ficar procurando alergia se não for uma indicação médica, né, doutor? Se a pessoa nunca manifestou algum sintoma bem evidente com algum alimento, medicação, alérgeno específico, a gente não faz esses testes de rotina. Doutor, agora a gente vai para um momento importante do nosso programa, é o quadro Mitos ou Verdades. Preparado? Vamos lá? Sim, com vamos lá. Alergia, o que tem de mitos e verdades Muitos. com alergia, né? Então vamos lá, tá na hora.
Doutor Eduardo Leite Praça, pneumologista, estão falando sobre alergias. E agora começa a primeira questão, é essa. Doutor, eu falo a frase e o senhor me diz. Mito, verdade. A primeira é essa. A alergia é uma condição crônica. Mito ou verdade? Verdade. Porque apesar de crianças e adultos poderem desenvolver aquela tolerância que a gente conversou mais cedo, a grande maioria das manifestações alérgicas costumam durar, assim, por uma grande parte, né, do período da vida da pessoa, então a gente chamaria, assim, de uma condição crônica. E aí a gente completa que não tem cura, mas tem tratamento. Isso. A outra questão, as alergias aparecem mais na infância. Isso é mito ou é verdade? Depende do tipo de alergia. Para as alergias alimentares e grande parte das alergias respiratórias, sim, a gente vê um grande número de casos aparecendo na infância primeiro, apesar que outras são mais comuns de aparecer na vida adulta. Então, digamos que essa é meio a meio mito, meio verdade. O terceiro item de hoje é esse. Os alimentos são a maior causa do aparecimento de alergias. Mito ou verdade? Mito, não são a maior causa, porque as alergias respiratórias seriam assim, os problemas respiratórios que a gente tem mais, que a gente mais lida no dia a dia da prática de consultório em alergia seriam as respiratórias. Então, apesar de estar muito em voga na mídia hoje em dia a alergia alimentar, ela não é a mais comum. Outra questão, todos os seres humanos terão algum tipo de alergia ao longo da vida. Mito, verdade? Mito, né? Falar que todos os seres humanos, né? Assim, a palavra todo, sempre, nunca, essas palavras na medicina a gente evita usar, porque a gente não tem essa certeza absoluta de nada, mas assim, falar que todos os seres humanos vão desenvolver seria um mito. A quinta questão do nosso mito ou verdade é essa. A alergia pode matar. Mito ou verdade? Verdade. As reações anafiláticas, né, a anafilaxia, que é o extremo da reação alérgica, né, a reação alérgica mais grave, ela pode sim, se não tratada de maneira rápida, evoluir para óbito. Por isso que o doutor disse que algumas experiências para ver o nível da alergia, essas experiências são até no próprio hospital, né? Sim, os testes... Justamente por causa do perigo. Isso, os testes de provocação, eles têm que ser feitos em ambiente hospitalar, onde você tenha todo o material para poder, né, prestar assistência ao paciente, caso ele desenvolva reação àquele alimento que você está testando. Algumas pessoas com alergia podem andar com aquela seringa de anti-reação, é uma seringa... São as seringas de adrenalina. De adrenalina. Né? A adrenalina é a principal medicação, a medicação que deve ser realizada o mais rápido possível nos quadros das reações mais graves, das anafilaxias. E tem ficado cada vez mais conhecido essas seringas. Existem algumas seringas que já são pré-prontas, com uma dosagem já pré-definida, e que as pessoas que são sabidamente alérgicas poderiam andar com essa seringa e já se auto-aplicar. Na perna, né, doutor? É em cima da roupa mesmo, né? Precisa ser feito um grupo muscular grande, então a gente normalmente orienta a realizar no músculo da coxa, né, que é um músculo bem volumoso, e pode ser feito por cima da roupa mesmo, porque a gente tem que primeiro, claro, orientar a pessoa para ela aprender a reconhecer que ela está desenvolvendo uma reação grave, para então ela não perder tempo na aplicação dessa medicação, porque pode ser algo que salva vidas. Mas no Brasil isso ainda não é muito difundido. Essa caneta ainda não é difundida, assim, a maioria dos pacientes precisam passar por um processo, assim, às vezes ainda dependendo de importadores para poder trazer essas canetas do exterior. Mas acredito que, né, como um problema que tem se tornado cada vez mais comum, isso deve também, a gente espera, nós alergistas esperamos que se torne mais fácil o acesso a essas canetas de adrenalina com o tempo. Com certeza. Olha, mais uma questão aqui, mito ou verdade, para o doutor Eduardo Leite Praça. Pessoas obesas têm mais chances de ter alergias? Mito. Não, a ocorrência de alergia nessas pessoas não estariam associada à obesidade, porque normalmente a alergia é uma coisa multifatorial, né? Então, essas pessoas que desenvolvem alergia acabam tendo outros fatores que vão contribuir para isso, mas não seria, assim, a obesidade o principal. Já tem tanta coisa na conta da obesidade, né? Essa aí só deu uma aliviada, né? Pelo menos tirou um pouco, tentando né? ajudar. A outra questão, sempre que as alergias surgem, é preciso tomar remédios. Mito ou verdade? Essa é difícil de afirmar mito ou verdade, porque vai depender também do tipo de alergia, né? Igual se for as reações
mais graves, a pessoa ela precisa muitas vezes tomar remédio, inclusive em ambiente hospitalar, como a anafilaxia que a gente falou, né? Outras alergias mais leves, se forem alergias que não trazem impacto para a qualidade de vida ou trazem risco de vida para o paciente, existem alergias respiratórias mais leves que não necessariamente precisam de tratamento. Existe um grau de alergia que às vezes a pessoa consegue conviver com ele, com um grau de sintoma, sem chegar no ponto de ser, né, realmente necessário o tratamento. E mais uma questão, essa é importante. Olha, o sol pode causar alergia. É mito ou verdade? Seria um mito também. O sol não causa alergia, né? Ele pode potencializar alguns tipos de alergia que a pessoa já apresenta. Então, existe a dermatite atópica, que é uma condição alérgica da pele, que a exposição solar exagerada poderia intensificar os sintomas dessa pessoa, por exemplo, mas o sol não seria ele próprio o causador de alergia. Muitas vezes esse recebe a culpa, né? Também é outro que às vezes é culpado sem... É muito comum as pessoas de falarem que têm alergia ao sol, né? Isso, essas pessoas normalmente já têm alguma condição de base que a exposição solar piora, mas não é o sol causando a alergia. Aliviou para o sol. O sol que os dermatologistas, as dermatologistas sempre colocam mais uma culpa em cima dele, agora o doutor também aliviou aí para o sol. Boa, né, doutor? Existem remédios que curam para sempre a alergia. É mito ou verdade? Verdade para alguns tipos de alergia. A imunoterapia, né, que é o tratamento que é realizado para tratar algumas alergias, ele evoluiu muito a ponto da gente conseguir falar que para alguns tipos de alergia, igual, por exemplo, a imunoterapia para picada de abelha e marimbondo, é uma imunoterapia muito eficaz, que após a realização desse tratamento, a gente consegue dizer que o paciente realmente atingiu a cura e não manifesta mais essas reações. Mas para uma grande quantidade de outras formas de alergia, ainda não existe cura. Acaba, por exemplo, para a maioria das alergias alimentares e alergias medicamentosas, o tratamento ainda tem que ser a evitar que a pessoa tenha contato com o alimento ou medicamento que lhe causa alergia. E a última é essa. A alergia é comum e não oferece risco algum. É mito ou verdade? Mito, porque é verdade que ela é comum, mas é mito que ela não oferece risco algum, porque como a gente já conversou várias vezes risco aqui, de vida, nós falamos. Existe para alguns tipos de alergia, inclusive, o risco de vida se não tratada de maneira adequada. Doutor Eduardo Leite Praça, muito obrigado pela sua participação aqui, foi ótimo. Obrigado pela generosidade, pela gentileza. Volte sempre, vamos falar muito sobre esse assunto. Precisamos difundir essas questões aí, porque existem muitas ideias, né, equivocadas sobre a alergia. Com certeza, eu que agradeço, o prazer foi meu, estou à disposição para retornar, para esclarecer mais dúvidas. Valeu, sempre bem-vindo. E a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta logo, vamos continuar falando sobre alergia, mas a gente vai falar também sobre homeopatia. Daqui a pouco, a gente está aqui te esperando.